Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora que a gente teve essa formação incrível com o irmão Fernando nessas últimas semanas, e que eu pude estar aí com vocês também, conhecendo alguns, né, e conhecendo como que vocês se organizam aí. Estou muito feliz de continuar aqui com vocês a nossa formação sobre liturgia e canto, não é? E agora a gente tem mais algumas questões relacionadas aí para a gente trabalhar. A ideia agora é a gente continuar falando um pouquinho do tempo litúrgico e de cada parte da missa, tá bom? Então a gente vai dar continuidade um pouquinho da formação que o irmão Fernando fez, tá bom? Vamos lá então? Então olha lá, nós vamos começar a falar sobre o ano litúrgico. E aí a gente vai ver que celebrar o ano litúrgico é fazer memória do ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade. E essa celebração desse tempo, ela tem uma força sacramental e especial eficácia para alimentar a vida cristã. Então, quando a gente celebra o ano litúrgico, a gente vai fazer esse caminho pedagógico e espiritual e vamos lembrar de alguns tempos do ritmo diário, semanal e anual. O ritmo diário, a gente vai acompanhar o caminho do sol. Sol, lembrando que é o símbolo de Cristo, e o povo de Deus vai fazer memória de Jesus nas horas do dia. A gente tem em relação a isso daí a liturgia das horas. Então é bem bacana conhecer também, rezar em cada momento do dia para agradecer a Deus. O ritmo semanal, a gente vai pensar de domingo a domingo, pensando nas celebrações de cada domingo, de cada tempo, e que nos remetem domingo ao dia do Senhor. E o ritmo anual, a gente vai pensar nos ciclos, ciclo pascal, ciclo do Natal e o tempo comum. Então, a gente vai sempre lembrar que a nossa espiritualidade vai ter o seu fundamento na Páscoa de Jesus. Então, a gente pensando um pouquinho essa questão dos ciclos, que acontece em forma de uma espiral, né? A gente vai sempre continuar rodando e rodando, e sempre a gente vai voltar Advento, tempo comum, Quaresma, Páscoa, tempo comum de novo, Advento, Natal. A gente vai sempre fazer essa repetição que faz parte da liturgia. Vamos falar agora um pouquinho do Advento. Então, nós temos os 3 anos, A, B e C, tem algumas mudanças para cada ano, mas o sentido do Advento é o mesmo para esses 3 anos. Olha que lindo isso, que o Carlos Alberto Rodrigues Alves, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é ligado à nossa igreja, né, tem o CONIC lá, que as igrejas irmãs fazem parte, e ele traz essa reflexão linda para a gente pensar o Advento. Quanto mais escura é a noite, mais brilham as estrelas. Assim profetiza o poeta. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. É para a gente pensar um pouquinho o que é esse advento, que é essa espera, essa expectativa pela chegada do Senhor. A gente passa um momento em que a gente volta um pouquinho para nós mesmos, para a gente depois explodir de felicidade porque Jesus se faz homem. Então, o advento, ele é o ponto de partida e o ponto de chegada dessa espiral dos anos que nós vivemos. Então, pensando no tempo comum, a gente começa no advento, toda vez, todo ano a gente começa de novo. A gente não começa 1º de janeiro, né, para o tempo litúrgico. A gente começa com o advento. Essa palavra quer dizer adventus domini, quer dizer chegada, vinda do Senhor. E apresenta sempre a tríplice vinda de Cristo. É um Cristo que veio, um Cristo que vem e um Cristo que virá. E o advento tem dupla característica. Prepara para a solenidade do Natal e prepara para a segunda vinda de Cristo lá no fim dos tempos. É um tempo de piedosa e alegre expectativa, não de penitência. Olha a diferença daí do advento para a quaresma. A gente está na expectativa. Pensa quando vai chegar alguém na sua casa, uma visita, ou quando vai chegar um bebê novo na família. Né? A gente fica naquela expectativa, naquela alegria que ainda está contida, porque só vai explodir quando de fato chegar. O advento é um tempo próprio da liturgia ocidental. Os primeiros testemunhos, né, de quando começou esse advento, vem lá do século IV, porém, até o século VII, a gente desconhecia quanto tempo era essa preparação para o Natal.
Então, houve diversas durações, entre 4 e 6 semanas, até que estabeleceu-se que seriam 4 semanas, tá bom? Nas liturgias orientais, é uma curiosidade, não tem uma preparação de tempo para isso. Quando começa e quando termina? Então, começa lá às vésperas do domingo, que cai próximo do dia 30 de novembro. Então, quando está chegando perto de 30 de novembro ali, o próximo domingo, a gente tem o advento, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do dia 30. E os domingos, a gente chama assim, né? Primeiro domingo do advento, segundo domingo do advento, terceiro domingo do advento, e até o quarto. No meio da semana, são chamados férias do advento, é o dias da semana. E a gente presta bastante atenção do dia 17 até o dia 24 de dezembro, que é um período bem específico de maior preparação para a chegada, para o Natal do Senhor. As leituras desse período vai trazer um pouquinho para a gente essa vinda do Senhor no final do tempo, vai trazer a figura de João Batista, precursor de Jesus, e vai, no último domingo, ali no quarto domingo, são aqueles acontecimentos que vão preparar bem de perto o nascimento do Senhor. As primeiras leituras desse período falam um pouquinho sobre o Messias, o tempo messiânico, e são tiradas principalmente do livro de Isaías. As segundas leituras são exortações e ensinamentos relativos às diversas características desse tempo. E as leituras feriais no Advento, que são as leituras do meio da semana, tem duas partes. Até o dia 16, a gente vai ler o livro de Isaías, vai seguindo a ordem desse livro de Isaías. Os evangelhos, eles estão relacionados à primeira leitura. E a partir da quinta-feira da segunda semana, vai começar as leituras do evangelho sobre João Batista. Na segunda metade do Advento, lá no finalzinho, né, do 17 ao 24, vão ser leituras que vão tratar propriamente desses acontecimentos que aconteceram é ótimo, né? Que antecederam o nascimento do Senhor e são tirados do Evangelho de Mateus e de Lucas, tá bom? Para a primeira leitura, normalmente são textos do Antigo Testamento e a gente vai sempre ter essa relação entre a primeira leitura e o Evangelho. Olha lá a diferença entre Advento e Quaresma. Quaresma é o tema do nosso próximo vídeo. O Advento vai existir na conversão, mas não tem um caráter penitencial da Quaresma. Lembra que a gente falou, né? O Advento, a conversão do Advento vai falar de preparação da vinda do Senhor, de uma expectativa, de uma alegria ali contida ainda, porque o Senhor vai nascer ainda entre nós. As orientações e sugestões litúrgicas gerais, né? Bem rapidamente. A cor litúrgica, então, é a roxa. A ornamentação vai ser sempre moderada. Lembra que a gente vai explodir a felicidade, a alegria lá no Natal. Então, nesse período do Advento, a gente segura um pouquinho, tá bom? Segura nessa ornamentação. A gente não precisa usar tanta ornamentação nesse período, tá joia? Nós temos a coroa do Advento, não sei se vocês sabem, se vocês têm essa tradição, mas é uma tradição muito antiga, de acender uma vela a cada semana. Durante as 4 semanas, a gente acende. Enquanto a gente acende, a gente pode cantar, a gente pode ter um versículo próprio que a gente pode falar nesse momento, tá joia? É algo facultativo, não é obrigatório. E aí a gente vai acender devagarzinho cada vela, antes da gente iniciar a missa ou logo após a saudação inicial. Esse é o momento que normalmente a gente utiliza. O presépio é outra característica super importante do Advento, né? E aí não tem nenhuma orientação muito rígida sobre isso, é uma tradição que nós temos. O importante é que a gente possa preparando essa chegada de Jesus. E às vezes o presépio ele ajuda nessa preparação. Se a gente for montando esse presépio aos poucos, as pessoas vão percebendo, opa, tá chegando, aumentou um pouquinho aqui, aumentaram alguns personagens, tá ficando com cara de presépio. Talvez é uma dica que vocês possam fazer, ao invés de já montar o presépio inteiro logo no começo, não é? Tem algumas celebrações que acontecem nesse período do Advento, né? Então sempre tem uma celebração de reconciliação e penitência, assim como há na Quaresma. Tem também a novena do Natal, que também é super tradicional que a gente faça nesse período. E vamos cantar o Advento agora, né? Como é que a gente faz para cantar o Advento? Então, o canto de abertura do Advento, ele tem a função de criar comunhão,
abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir a nossa mente e coração nesse tempo litúrgico, vai acompanhar, então, a procissão de entrada. Quem é que tem que cantar? A gente pode cantar o povo, alternando com o grupo de canto, mas é legal que o refrão seja cantado por todos, porque tem que ter um caráter popular. A letra vai ser sempre inspirada na antífona de entrada do missal, como o irmão Fernando nos ensinou, e a gente tem alguns cantos muito populares para essa época, muito conhecidos, que a gente também pode utilizar, porque também fazem parte. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta para a antífona e vê o que aquela liturgia daquele dia em específico, aquele domingo do Advento, está pedindo para a gente. Os salmos, assim como o irmão também falou, né, que a gente tem aquela forma que a gente cantila a parte dos versículos, vamos dizer assim, e aí a gente canta o refrão. Então tem a finalidade de dar uma resposta à palavra ouvida. É parte integrante da liturgia da palavra, tem que estar sempre em sintonia com a primeira leitura, deve ser cantada, com o refrão com a participação de todos, proclamado do ambão. E a gente deve escolher registros, né, melodias suaves, delicadas. A gente não deve ter uma música muito forte, muito alta, porque é uma leitura, né, é a palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho é uma expressão solene do acolhimento de Cristo que vem a nós por sua palavra viva. É um canto de exultação diante de Jesus Cristo. Então, a fórmula que a gente usa no Advento é o Aleluia, como refrão, o povo cantando, e o versículo do dia, que pode ser o solista, pode ser o grupo de cantores, tá bom? No Advento, a melodia do Aleluia também deve traduzir a expectativa. Se a gente usar modos menores, os instrumentistas sabem mais disso, né? Quando a gente toca em modo menor, ele traz um pouquinho essa expectativa, não fica tão vibrante quanto são nos modos maiores. E os instrumentos também precisam acompanhar com moderação esse momento, tá joia? Eu não falei um pouquinho antes, mas a gente não canta a glória no Advento, porque lembra que a gente está na expectativa? Então, esse glória ele vai vir tão especial no Natal, a gente segura um pouquinho no Advento, não tem glória, tá joia? A preparação das ofertas. Então, a gente vai introduzir a Assembleia na liturgia eucarística e vai acompanhar a procissão das ofertas. Não é necessário, muitas vezes não é desejável, o irmão Fernando falou um pouquinho disso, é um momento um pouco mais livre, né, de escolha, não precisa necessariamente falar de pão e de vinho, mas a gente pode expressar o louvor e a referência ao tempo litúrgico. Pode ser cantado somente pela equipe de cantores, mas é legal quando o povo canta também. Cuidado com os textos nessas músicas que a gente escolhe. Não é porque é um pouquinho mais livre que a gente pode escolher qualquer coisa. Então, a gente não deve falar, o verdadeiro ofertório, ele só vai acontecer depois da consagração. Este momento é de apresentação das ofertas e não de ofertório. Então, às vezes o texto que a gente, na música a gente vai cantar, dá a impressão de que nós já estamos fazendo um ofertório, não somos nós que fazemos isso, não é? Então, cuidado também dos textos que já tratam o pão e o vinho como o corpo e sangue já. Não se transformaram ainda, vão se transformar só com a oração eucarística, tá joia? O canto de comunhão é outro canto que o irmão Fernando também falou bastante, então estou falando bem rapidamente aqui neste vídeo. Vai fomentar o sentido de unidade, a gente tem que pensar sempre na relação com o evangelho do dia, lembrando daquela união entre mesa da Eucaristia e mesa da palavra. E aí a gente também pode fazer alguns cantos em que a gente pode dialogar com a comunidade ou não, tá joia? Nesse período, a gente também, né, no período do Advento, a gente celebra a Imaculada Conceição, que é a padroeira da nossa arquidiocese. Então, a gente sempre é um dia importante ali, que a gente é no meio do Advento e a gente celebra, né, tá bom? Nós vamos, então, falar agora um pouquinho do Natal, que é um período tão importante quanto o Advento, né, o que seria do Advento se a gente não tivesse o Natal, não é? E aí, a gente tem o Natal como um período que a gente vai pensar assim, ó. No princípio era a música estava com a vida, e a música era a vida. Ela estava no princípio, no assobio dos ventos, na dança das árvores e no sussurro dos riachos. E a música se fez canto
e habitou entre nós cheio de encanto e de paixão. Não é bonito falar assim no Natal, período tão bonito em que Deus demonstra a esperança dele na gente, ele mostra pra gente como ele confia e nos ama, ao ponto de nos dar o seu filho e se fazer humano entre nós. Então, no Natal, a gente vai viver o mistério do encontro entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Deus torna-se humano para que o homem torne-se divino. E o Natal quer dizer nascimento. O verdadeiro sol invicto é Jesus. Quando que começa o Natal, então? Começa com a oração da tarde, na véspera do Natal, e termina com o domingo, depois do dia 6 de janeiro. Eu brinco que é o dia mais importante do ano, porque é meu aniversário. Tô brincando, tá bom? É só pra gente descontrair. As principais festas que ocorrem neste tempo são Natal, 25 de dezembro, a Epifania, que vai acontecer no domingo entre o 2 e o 8 de janeiro. Então, a Epifania é a festa dos reis, que os reis vão levar presentes para Jesus, bem conhecido, bem tradicional. Temos depois, logo em seguida, no próximo domingo, o batismo do Senhor. No dia 1º de janeiro, ou seja, no 8º dia depois do Natal, nós festejamos a Santa Mãe de Deus, Maria. E no domingo depois do Natal, ou no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, caso o Natal e o dia 1º de janeiro caiam no domingo, celebram-se a Sagrada Família. Está marcado 31 de janeiro aqui, mas é 31 de dezembro, tá bom? Então, logo depois do Natal, a gente tem a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, e depois nós temos a Sagrada Família. São festas também importantes nesse período do Natal. E a missa do Natal mesmo, a gente começa lá na véspera, no dia 24, fechando, né? A gente acaba o Advento e entra no Natal. Aí nós temos aquela a missa conhecida como missa do Galo, que é aquela da noite mesmo, quase madrugada, né? Seria. Nós temos a missa da Aurora, que é amanhecendo o dia, e a do dia mesmo, que pode acontecer em qualquer horário durante o dia 25. Então, olha só, se lá no Advento a cor era roxo, agora a gente está na cor branco. Os símbolos característicos, luz, vela, estrelas e presépio. Nós temos as flores, as folhagens, as luzes que vão compor um ambiente festivo. Agora sim, um ambiente festivo. E a imagem do menino Jesus na entrada ou então no canto do Glória. E o canto do Glória deve ser eufórico, é um canto bonito, um canto que a comunidade toda deve participar, tá joia? A gente tem uma tradição lá em Roma que chama Calendas do Natal, que é a narração de todos os tempos, de tudo que aconteceu até o nascimento de Jesus. É muito bonito, é longo, mas é bonito e pode ser conhecido por vocês também. Na hora do credo, né, eu creio, todos devem se ajoelhar quando a gente diz e se encarnou e se fez homem, em sinal de adoração. E no dia do batismo, na celebração do batismo de Jesus, a gente pode ter a aspersão com a água benta. Então, olha só, o tempo do Natal é um tempo um pouquinho mais curto do que o Advento, mas muito importante, né? O que seria do Advento sem o Natal? Então, com isso, a gente encerra esse ciclo do Advento e do Natal. O próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a Quaresma, Semana Santa, né? Tríduo Pascal e Semana Santa, e depois o próximo vídeo do tempo comum. Então, ao final desse ciclo, nós vamos passar para a missa, os cantos em cada tempo, apesar da gente ter adiantado um pouquinho já hoje. Tá joia? Até o próximo vídeo, pessoal!